Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais música. Acorda, que a vida passa. Hoje eu não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, eu não tô de caô. Muito mais conteúdo. De volta ao meu sertão. Só notícia boa. Programa Moneycast. Papo Firme é federal. Mulheres Reais. Programa Ping Pong. Na trilha certa. Programa Empreende Brasília. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Programa Eveline Ogawa. Na Rota do Rock. Questão de segurança. Panorama Político. Programa Federal Sem Vergonha. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Palmas aí, ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Barbearia Inova. Um lugar exclusivo em Brasília para homens de personalidade e bom gosto. Na Barbearia Inova você conta com os serviços privilégio, estrutura de alto padrão e os profissionais mais renomados da cidade. Águas Claras, Avenida das Castanheiras, Rua 36 Norte. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. Se você tem dificuldades para encontrar profissionais para serviços domésticos, precisa conhecer a Maria Brasileira, uma rede de franquias de limpeza e cuidados, que oferece as melhores soluções para cuidar da sua casa, família ou empresa. São diaristas, passadeiras, chefe em casa, babysitter e muitos outros serviços para facilitar o seu dia a dia. Conheça a unidade em Águas Claras no Facebook ou pelo telefone 3547-5657. Maria Brasileira, facilitando o seu dia a dia. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Brasília, quero te conhecer. Rodeios para curtir Brasília. Me surpreender. Um dos principais símbolos da mudança da capital da República é a Casa Velha do Gama, nome em referência a uma das 4 fazendas da região na década de 50. Ela abrigou o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e comitiva quando de sua primeira visita ao Planalto Central em 2 de outubro de 1956, marcando simbolicamente o início da transferência do governo federal. Hoje encontra-se na área o Brasília Country Club, um dos mais tradicionais da cidade e que ocupa uma área de 184 hectares, compostos por muito verde e nascentes d'água. Integrada ao roteiro turístico do Catetinho, a Casa Velha do Gama preserva mobiliário típico do final do século XIX e é um importante espaço histórico para quem se interessa sobre a história da capital de todos os brasileiros. Vem viver Brasília, Secretaria de Turismo do Distrito Federal. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Catarina Fest, 10 dias de Mini Oktoberfest em Brasília. Abertura com espetáculo Bolshoi, concurso Chopp em Metro, concurso Lenhador, pista de patinação no gelo, gastronomia catarinense, carnaval de Veneza e muita variedade de expositores.
Catarina Fest, de 17 a 26 de agosto. Pavilhão do Parque da Cidade. Mais informações, catarinafest.com.br. Rádio Federal. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Você escuta agora na Rádio Federal o programa Ping Pong, entrevistas, bate-rebate e as principais notícias sobre tudo que acontece na capital. Apresentação, Fred Lima. Olá, família Rádio Federal, Brasília, 13 de agosto de 2018, são 18 horas e 7 minutos. Esta é a 14ª edição do programa Ping Pong. Já tem duas edições que a gente teve que reprisar o programa, porque por problema na agenda dos convidados. Da última vez foi por causa das convenções partidárias que ocorreu no domingo retrasado. Por este motivo, muitos pré-candidatos ao GDF aí estavam com a agenda cheia ou não puderam comparecer por estarem em negociação política aí nos bastidores. E hoje a gente vai iniciar aqui um novo ciclo no programa Ping Pong. A gente vai entrevistar todos os pré-candidatos ao Palácio do Buriti. E vamos começar hoje com o deputado federal Rogério Rosso, que quis disputar o Buriti, né? Não quer vir à reeleição na Câmara, nem quer também disputar o Senado. Resolveu disputar o Buriti. Porém, isso causou um certo alvoroço aí na terceira via e fez com que o deputado federal Isalci Lucas, que foi o escolhido no mês de abril, optasse pelo candidato Alberto Fraga do DEM, não é? Então o Isalci abdicou aí da sua candidatura ao governo para apoiar o Fraga, que é o pré-candidato do DEM. Idovan Araújo, boa noite. Quanto tempo? Boa noite, meu querido Fred. Bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal. A gente estava com saudade, viu? Bem-vindo. Obrigado, Idovan, mas você sabe, né? Aconteceu aí alguns percalços e não teve como a gente, infelizmente, né, ter as duas últimas edições do programa. Tivemos que reprisar, mas hoje a gente começa com tudo, né? Já vamos entrevistar aqui um dos pré-candidatos ao Palácio do Buriti. Exatamente, aconteceu percalços, mas a gente está com a bola toda aqui, as eleições estão aí, né? A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para debater, e estamos juntos, né? Vamos nessa. É isso aí, Dovan, como que a gente faz para ouvir a rádio? Mole, Fred, a primeira coisa a se fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Inclusive por lá a gente está fazendo também uma live, então você pode assistir o programa por lá e interagir conosco aqui. Para participar também, o nosso WhatsApp é 61 Brasília 98554-1163. Anota aí, 98554-1163. Você pode também interagir diretamente do nosso app, o aplicativo da Rádio Federal você encontra para iOS ou para Android. Então baixe Rádio Federal, procure aí na Google Play ou na Apple Store e leve Rádio Federal para onde você quiser e estiver. Estamos ao vivo. É isso aí, Dovan. Olha, hoje eu vou contar aqui com 2 jornalistas de peso, viu? Já está comigo aqui um jornalista aqui, né, que já foi diretor do Jornal de Brasília, diretor executivo da Associação Nacional dos Jornais do Brasil, é o editor-chefe do blog do Edgar Lisboa, tem uma coluna no Jornal do Comércio, famoso Jornal do Comércio lá no Rio Grande do Sul, né? O cara só falta ser só presidente da República agora, viu, Dovan? É polivalente, rapaz, né? É polivalente, viu? Como se diz, é multi-instrumentista, né? Toca bateria, toca guitarra, toca baixo, toca tamborim, toca tudo. Edgar Lisboa, e além disso, é diretor de Relações Públicas da ABBP, Associação dos Blogueiros de Política do DF Entorno. Edgar Lisboa, boa noite, obrigado, meu amigo, por ter aqui comparecido aqui ao programa. Boa noite, é por isso que eu gosto de participar de programas de amigos, que é só bola picando. É um prazer enorme estar no programa, no retorno agora do programa. Você falava em percalços fazem parte da vida do comunicador, do jornalista, da rádio, da televisão, enfim, acontece. E agora é tocar pra frente, chutar em gol e pra cima deles. Vão ter que explicar por que querem ser candidatos.
Exatamente. Agora a gente tem aí, né, de agora pra frente, depois do dia 15, né, quando a homologação ocorre mesmo, de fato, né, o prazo final, né, pra se homologar aí as candidaturas. Então, depois do dia 15, o cenário já vai estar todo definido, e aí a gente vai saber quem de fato é e quem de fato não é candidato. Agora, Edgar, sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu tava lendo hoje, o PPDF, né, cujo presidente é o deputado federal Rony Nemer, já tá indo pros braços da pré-candidata Eliana Pedrosa do PROS, né? O PPDF, né? Indo pros braços da Eliana Pedrosa. Então, tudo pode acontecer. Ou seja, se isso for consumo de fato, o Ibanez Rocha, que é do MDB, o pré-candidato ao governo pelo MDB, vai ficar praticamente candidato de si próprio, né? Então, provavelmente ele pode optar aí pelo Fraga, né? Também para alguma chapa nesse sentido. Ou o próprio Rogério Rosso, que está aqui. Na política nada é impossível. Inclusive, quanto ao Ibanez, já ocorreram algumas reuniões com os tucanos para discutir esse assunto. Não houve uma decisão, nenhuma resposta final, mas continuam as negociações para que talvez ele possa ingressar no PSDB. Ingressar não, coligar com o PSDB. Coligar com o PSDB, coligando com o PSDB, automaticamente ele já vai estar ali na chapa do Alberto Fraga, né? Olha, depois que o PP coligou com os tucanos, os evangélicos coligando com os tucanos, ninguém pode dizer que sabe alguma coisa de política nesse país, porque tudo é um susto por dia. E qual o resultado da eleição? Para onde nós vamos? Quem vai para o segundo turno? Há 30 dias das eleições, nós não temos a menor ideia de quem vai para o segundo turno. Então, só isso já explica a dificuldade de avaliar a situação do país. É verdade. E, Edgar, você que acompanha bastante também a política nacional, o que você achou do debate presidencial? Transmitido pela Band, né? Morno. Morno? Sim, ninguém quis atacar ninguém, porque para não sobrar, para o contra-ataque não chegar, e ficou, então... vamos dar uma ensaiada para mais adiante a gente começar a debater. E você, assim, qual foi o vencedor? Teve algum vencedor do debate? Você identificou? Não. Eu também tenho a mesma avaliação. Eu acho que o candidato tucano apresentou algumas coisas que ele precisava dizer. Ele tinha uma novidade muito grande, que é a candidata a vice-presidente Ana Amélia, né? Senadora Ana Amélia. Um partido que tem 49 deputados na Câmara dos Deputados, é um partido que nas votações da Câmara, para onde vai, pode pender uma série de coisas. Então isso deu um fortalecimento maior ao candidato tucano. O nosso Bolsonaro, dentro daquela maneira de ser dele, bastante inteligente, de passagem, eu acho que vai crescendo, talvez tenha dificuldade no segundo turno, porque aí é todos contra um. Não. No segundo turno já vai fica difícil, né, mesmo. Aliás, o grande desafio do Bolsonaro, Edgar, eu acho que é ir pro segundo turno, tá? E o Ciro Gomes, que parou de falar muito, mas quando fala também é um perigo. Lançou a Bolsa SPC, né? A Bolsa SPC, o país todo virou brincadeira, quer dizer, as Casas Bahia, os caras montaram um negócio, botaram, olha... Queremos comunicar que enquanto o Ciro for candidato, nós não vamos dar crédito para ninguém. Eu vi. Né? Então, eu vi essa brincadeira. Então são as brincadeiras. Eu vi uma com o Alexandre Pires, né? Dizendo assim, o que eu fiz para ele, porque ele quer acabar com a SPC, a mesma sigla, as mesmas iniciais, né? Do só para contrariar, né? Pois é, rapaz, eu não identifiquei nenhum favorito nesse debate presidencial, não. Só que eu acho que o candidato tucano foi pressionado, né, bastante pelo apoio do Centrão, mas conseguiu se sair bem, viu? Saiu bem, né, porque o que vale é voto, no final das contas. Depois que recebeu os votos, aí vamos discutir, entendeu? Essa que é a verdade. Agora, hoje, por exemplo, não esqueci que o Lula tá lá, mas tá aí, né? O Lula, não é? É verdade. Pois é, olha, são 18 horas e 15 minutos. A gente vai agora para um pequeno intervalo e vamos entrar no próximo bloco com o pré-candidato ao GDF, Rogério Rosso. Fique ligado aí porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio
Estamos apresentando o programa Ping Pong. Apresentação Fred Lima. Rádio Federal. Academia Body Company, muito mais que um local para a prática de exercícios físicos. Nosso trabalho é estimular a sua qualidade de vida, melhorar a saúde e cuidar da forma física e mental. Um ambiente agradável com professores capacitados e atentos às suas necessidades. A Body Company é um conceito inovador em termos de atividade física. Faça-nos uma visita. Quadra 205 Águas Claras, próximo ao Pão de Açúcar. Academia Body Company. Nosso objetivo é que você atinja o seu. Rádio Federal. Rádio Federal. Radiofederal.com.br. Estamos de volta, são 18 horas e 21 minutos. Participe pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta para 98554-1163. Repetindo, 98554-1163. Para ouvir, baixe o aplicativo que está disponível para iOS na App Store ou Android no Google Play. E acesse o site radiofederal.com.br. Já estamos aqui já com o convidado da noite, que é o pré-candidato ao Palácio do Buriti pelo PSD, foi ex-governador também do Distrito Federal, atual deputado federal, Rogério Rosso. Boa noite, pré-candidato, um prazer imenso ter o senhor aqui conosco, por ter reservado um tempinho aí na sua agenda, né? E deu até um jeito hoje aqui na coluna, não foi? Mau jeito aí, mas está aqui presente. Boa noite, Rosso. Boa noite, tá funcionando aqui o microfone? Não, liga pra mim, Rosso, por favor. Tá funcionando? Perfeitamente. Ok. Boa noite, Fred, um prazer, do Dr. Edgar. É um prazer estar aqui na Rádio Federal. Eu comentava que eu não sei se é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui, mas venho com o maior prazer e alegria e estou à sua disposição aqui dos internautas para que a gente possa conversar e debater sobre o destino e o futuro do Distrito Federal, Fred. É isso aí, deputado. Rosso, o que fez você abdicar ali de disputar uma reeleição à Câmara, né, praticamente garantida, ou o Senado Federal, para querer disputar o GDF em uma eleição totalmente que a gente enxerga um quadro indefinido, cinzento, né, pulverizado. Sim. E arriscado até, né, no caso, tanto o senhor quanto o também pré-candidato Alberto Fraga, né, que também está disputando o governo. Vocês entraram aí, né, para pro tudo ou nada, né, para ganhar mesmo o governo ou então ficar com mais 4 anos sem mandato, né? O que o fez então? Bom, Fred, acho que todo o Distrito Federal, vocês da imprensa, a sociedade acompanharam que de um ano para cá nós temos montado uma aliança, uma coligação com o senador Cristóvão, com o PRB, com o PSC, em alguns momentos com o próprio PSDB, tá certo, com o PPS, agora com Podemos, Solidariedade. Estamos conversando dentro dessa aliança já há quase um ano. As circunstâncias fizeram com que dentro da nossa coligação, sempre a prioridade, a construção da nossa coligação, ela partiu das chapas proporcionais para cima, ou seja, dar o conforto necessário para os partidos fazerem as suas coligações para deputado distrital, para deputado federal, e a única peça já colocada na majoritária é a candidatura, ou seria a candidatura do senador Cristóvão Buarque, a pré-candidatura, a sua reeleição. As outras 3 vagas estavam em aberto. As circunstâncias foram acontecendo. Em um determinado momento, eu fui convidado pela aliança, é claro, sempre sob a égide da minha aceitação ou não, mas para disputar uma pré-candidatura ao Senado. Entretanto, com a própria saída do Dr. Geoffran Frejá, que inclusive tivemos oportunidade antes dele desistir de conversarmos numa possibilidade de unirmos o campo da oposição contra o atual governo, mas com a sua saída, a nossa coligação e algumas milhares de pessoas entenderam que o nosso nome
poderia representar nessa disputa, nessa corrida ao Buriti, né, representar uma nova Brasília, um resgate do Distrito Federal. E é com desprendimento, Fred, porque, veja, seria muito mais confortável, né, nós entrarmos numa disputa. Toda disputa é difícil, toda disputa tem risco, toda disputa é difícil. Distrital são muitos pré-candidatos, federal são muitos pré-candidatos, mas é verdade que para o governo do Distrito Federal, principalmente numa eleição dessa atípica, onde você tem várias chapas disputando, diferentemente de outros anos, inclusive chapas que no passado estavam juntas e agora caminham separados, mas eu tenho total desprendimento, Fred. Eu sempre disse, né, aquele que entende que política é profissão, que um cargo parlamentar, um cargo no executivo é profissão, eu acho que ele está errado. Acho que a fila tem que andar. E no meu caso, a nossa intenção, principalmente, é porque, é claro que eu já fui governador num período curto, num período mais difícil da história política de Brasília, e ao perceber o que aconteceu nesses últimos anos no Distrito Federal, na saúde, na segurança, na educação, nunca tivemos na história do Distrito Federal um desemprego tão grande, mais de 19% do índice de desemprego, os serviços públicos deteriorados, tá certo? E outras questões graves, eu não poderia me furtar a esse convite da minha coligação e de grande parte da população de disputar o governo do Distrito Federal. E para mim a disputa do governo do Distrito Federal não é vale tudo. Eu percebo que algumas pré-candidaturas vão para o vale tudo, vão para as mentiras, para as baixarias, enfim. Nós não. O nosso foco é a população, são os seus problemas, são as dificuldades que nós enfrentamos, são os desafios que nós enfrentamos ao meio de uma crise nacional e também no Distrito Federal, econômica, social. Portanto, é com muita serenidade, muita tranquilidade que nós colocamos o nosso nome e vamos procurar mostrar para a população as nossas propostas, as nossas medidas e aquilo que nós pensamos para que o Distrito Federal volte a ser o que já foi e que a nossa população volte a se orgulhar de um governo. Isso aí, Edgar Lisboa. Rogério, o senhor foi acusado de implodir a terceira via. E dizem, foi publicado isso, dizem que com isso houve um benefício significativo ao atual governador na disputa das eleições. Como é que o senhor vê? Por que a sua decisão no último momento e como é que o senhor vê pode ser fake, esta acusação que estão lhe fazendo? Primeiro, a terceira via estava sendo construída por mim originalmente e ela continuou de pé. Portanto, eu recebo a sua pergunta, mas afasto o nexo dela, porque a terceira via continua. Né? Eu não gosto de chamar de terceira via, na minha opinião é a principal via. É a via onde você, somados os votos de quem já passou, o Cristóvão, quem já passou pelas urnas, né? É a via que mais tem votos medidos. Essa terceira via estava condicionada à participação do Frejá? Não, nunca esteve. O doutor Jofran Frejá estava trabalhando com um conjunto de partidos, democratas, PR, MDB, PP, Avante, estava trabalhando com esse conjunto de partidos e, na verdade, a saída do Jofran Frejá é que dividiu esse conjunto de partidos. Tanto é que o MDB, o Avante, e eu ainda não sei a situação do PP, ficaram numa chapa, e o PR e o Democratas ficaram, e o PSDB ficaram em outra chapa. Portanto, a nossa continuou da mesma configuração. Tínhamos, claro, uma conversa com o PSDB, entretanto a própria coligação entendia que o PSDB não seria, do ponto de vista competitivo, a cabeça de chapa seria o mais conveniente. Portanto, a nossa via ela continuou, tanto é que foi a primeira a anunciar uma chapa completa, de pré-candidato ao governo, de pré-candidato a vice e com os 2 senadores. Então, eu vejo exatamente o contrário, né? A nossa foi a única que se manteve sólida ao longo de todo esse processo. O senhor foi governador, antes disso até mudou
para Ceilândia para conhecer melhor a vida da cidade, de quem realmente precisa do governo para trabalhar. Eu elogiei muito isso na época, eu acho que foi uma decisão sábia sua. E dizem seus amigos que seu sonho era voltar eleito ao Palácio do Buriti para dar continuidade ao trabalho que o senhor imaginava e que o senhor ainda quer fazer por Brasília. O senhor acha que tem chance de chegar ao Palácio Buriti nessas eleições? Doutor Edgar, uma eleição sempre é difícil você dar um prognóstico. Eu entendo que essa é uma eleição de 2018 no Distrito Federal a mais diferente, a mais atípica, a mais complexa de todos os tempos. Porque, primeiro, você tem um governo muito mal avaliado, com dificuldades, inclusive, de ter uma liderança nesse primeiro turno, e eu diria até com dificuldades de chegar no segundo turno. Ao ponto em que o campo da oposição também está dividido. Você tem a chapa da Eliana Pedrosa, a chapa do Fraga, a chapa do Ibanez, né? O próprio PT, que é a oposição ao Rodrigo Hollenberg, da dona Fátima, enfim, de outros. Portanto, é realmente um prognóstico difícil. Ter sonho, eu governador no momento mais difícil, e sinceramente para essas eleições não era, como eu disse aqui, aquele meu objetivo. Mas em razão das circunstâncias e em razão do que a gente vê de errado que está sendo feito no Distrito Federal, e quando a gente vai para a saúde pública, doutor Edgar, na minha opinião, nós nunca tivemos uma saúde pública tão ruim na história do DF. Nunca tivemos, e não estou fazendo isso a crítica pela crítica. Estou apenas constatando fruto de uma série de dezenas, se não centenas de pessoas que nos procuram, inclusive servidores da saúde, né, apontando os problemas. A segurança pública do Distrito Federal, que sempre foi a mais referenciada positivamente no Brasil, porque temos de fato, né, policiais militares, bombeiros militares e policiais civis com alta qualificação e capacitação, mas hoje com uma autoestima e absolutamente desvalorizados. Na educação, eu diria que da infantil até a superior, nós estamos perdendo também a guerra do conhecimento. Então, chega um momento que ou você tem coragem, né, disposição e abre mão de outros projetos seus, profissionais ou pessoais, para colocar o seu nome, é o que eu fiz. Portanto, o meu sonho não é apenas... eu já fui governador, mas o meu sonho é que o Distrito Federal volte a ser o que era. Né? Que ele possa, que a população possa andar na rua com tranquilidade, que tenha emprego para as famílias e para os jovens e para os adultos, que a gente consiga um atendimento ao contribuinte, às mulheres, aos homens, enfim, às famílias nos postos de saúde, na rede pública de saúde, nos hospitais, com dignidade, né? Que hoje não tem acontecido isso, que a gente possa continuar a oferecer ofertas de moradia para aqueles que estão há tantos anos esperando a sua moradia, para que a gente possa integrar essa região metropolitana, que a gente chama de entorno, como uma oportunidade, como um cinturão de desenvolvimento e não como uma ameaça, como alguns olham. Então, na verdade, o meu sonho não é meu sonho, acho que é o sonho de todo brasiliense, todo morador do Distrito Federal, de termos de volta aquele Distrito Federal referência número 1 em qualidade de serviços públicos. São 18 horas e 34 minutos. Quero aqui agradecer a participação dos internautas que estão nos acompanhando pela página da rádio no Facebook e também pelo meu perfil do Facebook. Tem aqui uma pergunta do Edilson Barbosa. Ele diz assim: Rogério Rosso, você vai fazer eleições diretas ou consulta aos moradores para escolher os administradores regionais das cidades do DF? Muito boa pergunta. Primeiro, eu defendo com unhas e dentes, Fred, doutor Edgar, com unhas e dentes, uma maior autonomia para as cidades. O que fez o atual governador? Ele centralizou no Palácio do Buriti e nas secretarias, né, a gestão das cidades. É um erro original. Hoje as cidades do Distrito Federal representam mais de 90% da população, do que no plano piloto,
Cada cidade tem a sua característica, tem seus problemas específicos. E estão engessados. Estão engessados. Não, o administrador hoje, quando eu fui administrador, eu tinha um departamento de obras, com máquinas, tratores. Então eu não precisava implorar para a Novacap podar uma árvore e esperar 3, 4, 5 meses. Eu não precisava esperar a Secretaria de Obras um ano para fazer uma determinada calçada. Então, essa retirada dessa autonomia é, na minha opinião, uma das variáveis com que fez o Distrito Federal caminhar para trás. Então, uma maior autonomia, principalmente financeira. Fred, o que eu falo que é autonomia financeira? Nós estamos aqui em Águas Claras. Imagina a quantidade de IPTU que é pago pelos moradores de Águas Claras. Vai lá para o Caixa Central do Governo. Será que esse IPTU pago em Águas Claras está ficando em Águas Claras? Eu afirmo que não. Ele está indo para vários projetos, várias políticas públicas, várias rúbricas de outras naturezas. Então eu defendo que um percentual do IPTU, que a Dona Maria paga lá em Santa Maria, que o seu João paga lá em Ceilândia, que a população de Sobradinho, Planaltina, que todas as cidades pagam, esse percentual fica na cidade. Quem vai comandar para onde e onde investir esses recursos da própria cidade? É o administrador com um conselho de administração formado por lideranças importantes, reconhecidas, honestas da cidade. Então, eleição direta para administrador, que foi uma promessa do Rodrigo Hollenberg que ele não cumpriu, eu particularmente, com toda sinceridade, eu não concordo com eleição direta de administrador sem antes aquela cidade ter uma autonomia. Não precisar ficar de pires na mão para o governo central para fazer o seu dia a dia. Outra coisa, administrador regional, é claro que precisa morar na cidade. É claro que ele precisa conhecer cada centímetro da sua cidade. É claro que ele precisa conhecer as pessoas da sua cidade. Isso é óbvio. Eu vejo que a escolha do administrador, primeiro que ela tem que sair um pouco desse aspecto político que é usual no Distrito Federal, né? Deputado tal, ele vai ter a administração da cidade tal e ele coloca tal pessoa. Primeiro que essa pessoa tem que ser uma pessoa qualificada, que entenda de gestão, que tenha um relacionamento fácil com a população, que trate com carinho a sua população, que conheça, né, com profundidade a administração pública, porque a nossa ideia, de fato, é novamente descentralizar e dar autonomia para as administrações. Candidato, o senhor falou agora de cada um tem... O que parece Brasília, para quem vem de fora, principalmente, o Google resolveu participar da entrevista aqui. Ó. Quem vem de fora, principalmente, bom, esse pedaço do deputado tal, esse do deputado tal, então tudo foi dividido como se fosse, entre aspas, uma reforma agrária muito bem dividida. Isso é eficaz, não fica muito político. Claro que o político tem que participar, evidente, ele foi eleito pelo povo, mas esta autonomia tão grande para a autoridade política, deputado principalmente, não é exagerada? A nossa Constituição, felizmente, né, nós vivemos num regime democrático constitucionalista. E temos no Brasil mais de 30 e tantos partidos políticos. Temos 24 cadeiras na Câmara Distrital. O nosso deputado distrital, ele exerce uma função dupla. Ele é vereador e deputado estadual. Por isso que é deputado distrital. Nós não temos municípios, como o resto do país tem, e também o nosso deputado distrital tem essa função dupla. Portanto, de fato, ele trabalha bastante, ele tem atribuições quase que dobradas. A nossa lei orgânica do Distrito Federal, ela é uma lei orgânica parlamentarista. Sem a Câmara Distrital, o governo do Distrito Federal, seja qual for o governador, pouco pode fazer. Portanto, a relação política com a Câmara Distrital tem que ser muito positiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um governo, de fato, se faz com coalizão. Ninguém governa sozinho. Ninguém tem condições, numa unidade da federação como o Distrito Federal, onde você é uma prefeitura e um estado ao mesmo tempo, onde o governador é um prefeito e um governador, onde se arrecada ISS e ICMS, atribuições municipais e estaduais, um apoio, né, importante da Câmara Legislativa, ela é
condição sine qua non, fundamental para o governo conseguir implementar o seu programa, conseguir trabalhar com serenidade. Importante é que as pessoas que vão trabalhar nas áreas chaves, no meu governo, por exemplo, doutor Edgar, os secretários eram 90 e tantos % servidores públicos de carreira. Eu não tinha tempo de nomear alguém que não conhecia o DF. Os servidores públicos de carreira, a qual é uma das minhas bandeiras, a valorização do servidor, a valorização do serviço público como essência do Distrito Federal, né, como espinha dorsal do Distrito Federal. O servidor público ele tem essa história, a linha do tempo do Distrito Federal. Né, os problemas que aconteciam antes, como foram solucionados, como é que a situação está hoje, deverão ser solucionados. Então, eu defendo muito a participação do servidor público de carreira, qualificado em postos chaves, seja numa administração, numa secretaria, numa empresa pública, numa subsecretaria. Mas, quando você escolhe pessoas qualificadas, não importa se o partido indicou ou não. O que importa é que você vai ter a certeza absoluta de que aquele profissional ou aquela profissional vai a contento ter uma competência naquele de resultado aonde ele estiver. São 18 horas e 42 minutos, temos aqui já várias perguntas dos internautas. Carla Ferreira está perguntando assim: o que o Rogério Rosso tem a dizer sobre a reforma da Previdência para os servidores? Bom, eu fui, Carla, talvez é só buscar aí no Google, eu acho que eu fui o parlamentar que mais combateu a reforma. E eu, como vice-líder do governo mas função que também eu não abria mão, porque só como vice-líder eu conseguia avançar na derrubada da reforma. O governo federal errou ao encaminhar aquela reforma da Previdência para o Congresso, para a Câmara. Eu avisei o Planalto várias vezes, né? O Planalto subestimou a organização dos servidores e eu praticamente fiquei o ano de 2017 inteiro, vá para o Google, gente, por favor, inteiro, trabalhando com vários parlamentares na Câmara dos Deputados. Fizemos uma frente contra a reforma da Previdência, principalmente no que tange aos servidores públicos, porque a reforma começou de uma forma, depois ela foi sendo reduzida, os seus capítulos, depois chegou simplesmente como se os servidores públicos fossem os culpados do déficit da Previdência. Então, eu trabalhei contra a reforma, Carla, inclusive na conversa que tive com Álvaro Dias, para apoiá-lo aqui no Distrito Federal, eu falei para ele, ou se o senhor vencer, o senhor tem que enterrar essa reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, nós precisamos atacar aquilo que é mais importante do ponto de vista da economia, que é a reforma tributária. Hoje, o Brasil não consegue, as empresas brasileiras não conseguem ser competitivas, nem localmente, nem fora do Brasil, no mercado internacional, com esse conjunto de impostos em cascata nefastos que existe. Imposto no âmbito municipal, imposto no âmbito estadual, imposto no âmbito federal, tudo junto, somado, acumulado. É impossível o Brasil crescer, gerar emprego, se não atacarmos aquilo que é mais importante, que, na minha opinião, é a reforma tributária. Eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Reforma. Nós precisamos urgentemente criar um imposto de valor agregado, tá certo? Acabar com IPI, I, PIS/COFINS, ICMS, enfim, para o Brasil voltar a ser competitivo. E a reforma da Previdência, do jeito que está, sempre terá o meu combate absoluto. Só para concluir, o senhor falou da reforma tributária, o relator, que é o deputado do Paraná, o Arrauli, diz que está tudo pronto. E que o problema é que há uma série de pressões para não andar no Congresso, né? Nós temos dois problemas hoje, Edgar. A Constituição, ela diz que quando tem uma intervenção no Brasil, não pode ser promulgada a PEC. E com a intervenção no Rio de Janeiro, as propostas de emenda à Constituição não podem avançar ou mesmo ser promulgadas no Congresso Nacional. Essa é uma questão importante. Mas a gente está avançando e já avançou no texto, muito. O próximo presidente da República vai poder receber com tranquilidade, quando assumir em janeiro, né, uma reforma praticamente pronta. Como, em tese, as informações é que a intervenção no Rio ela vai até o final do ano, até o 31 de dezembro. Estou se esforçando para ir mais adiante, mas acho que vai parar. Né? Então, as propostas de emenda constitucionais, segundo a Constituição, não podem ser promulgadas. Mas nós estamos trabalhando no texto da reforma da Previdência, tributária, já está praticamente pronto.
né? E acho que é o grande avanço. Isso resolve um grande metade avanço. dos problemas desse país nessa área. Você evita a sonegação, você simplifica na hora de aferir e de cobrar, você cobra a menor, o contribuinte ele vai perceber que o que ele está pagando está retornando em forma de serviço de qualidade. Então eu lutei muito para que a reforma da tributária viesse antes da previdenciária, mas fui voto vencido. Olha, tem aqui uma pergunta do Vanderman Valero. Rosso, é verdade pagar a terceira parcela do aumento do servidor público? Bom, novamente, fui algumas semanas atrás, um mês atrás, fui para um programa de televisão. E uma coisa que eu gosto de fazer, Fred, na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho, como parlamentar, tem dos melhores consultores em orçamento e finanças do Brasil. Aqui no GDF, dos melhores consultores em orçamento e finanças. No governo federal, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, dos melhores consultores. Conheço muitos. Conversando com eles, estudando com eles, fazendo conta com eles, eu estou afirmando que a terceira parcela do reajuste dos servidores será paga. Nós temos um crescimento nominal de receita de 5,5%, um PIB projetado de 2%, um fundo constitucional que eu não sei por que cargas d'água, o GDF, calculou em 3% a variação da receita, na verdade foi 4,5%, uma diferença de mais de 230 milhões. Tudo isso me faz, com tranquilidade, afirmar que, além da paridade da Civil com a Polícia Federal, além do reajuste da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, faremos também, vamos honrar com o que a lei disse, porque o Tribunal de Justiça, por unanimidade, disse que o governo tem que pagar, faremos honrar essa terceira parcela. São 18 horas e 47 minutos. Vamos agora para um pequeno intervalo, que a gente vai voltar rapidinho aqui com o pré-candidato ao Palácio do Buriti pelo PSD, Rogério Rosso. Fique ligado aí porque o programa Ping Pong é só aqui na
Estamos apresentando o programa Ping Pong. A apresentação Fred Lima. Federal. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. Catarina Fest, 10 dias de Mini Oktoberfest em Brasília. Abertura com espetáculo Bolshoi, concurso Shopping Metro, concurso Lenhador, pista de patinação no gelo, gastronomia catarinense, carnaval de Veneza e muita variedade de expositores. Catarina Fest, de 17 a 26 de agosto. Pavilhão do Parque da Cidade. Mais informações, catarinafest.com.br. Rádio Federal. Eu não sou parente de ninguém. Eu não sou amigo de ninguém. Eu não tenho rolo com ninguém. Nem sou conhecido de ninguém. Não tenho padrinho, dirigente, influente, peixe grande ou cliente de ninguém. Para entrar no mercado publicitário, ou você tem quem indique ou quem ensine. Funil, propaganda na prática. www.funil.com.br. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. Estamos de volta, são 18 horas e 53 minutos. Participe pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta para 98554-1163, repetindo, 98554-1163. Para ouvir, baixe o aplicativo também, está disponível na loja da App Store e no Google Play, tanto para Apple quanto para Android. Ou então acesse o site radiofederal.com.br. Estamos aqui com o pré-candidato ao Palácio do Buriti, deputado Rogério Rosso, do PSD, que está respondendo aqui perguntas feitas pela produção do programa, quanto também pelos internautas. Quero agradecer aqui a participação de todos os internautas aqui, tanto na página do Facebook da rádio, quanto também no meu perfil aqui do Facebook. Tem uma pergunta aqui agora do Claudão Aguiar. Rosso, no seu governo, as delegacias de polícia vão voltar a abrir por 24 horas como era antes? Não tenha dúvida disso. Deixar a delegacia fechada é o símbolo da má gestão na segurança pública por esse governo. Precisamos, é claro que para atingir as delegacias 24 horas, precisamos, primeiro, a paridade dos policiais, segundo, a fazer concurso, terceiro, equipamentos novos, viaturas novas. Sabe quantas viaturas foram compradas aí nos últimos anos para civil, Fred? Quantos? Acho que nenhuma. Armamento moderno, sistemas de tecnologia modernas, aumentar o contingente de policiais civis, tá certo? A Polícia Civil tem mais uma série de questões simples de serem resolvidas pelo governo, mas estão pendentes. Coisas muito simples que às vezes não geram nem despesa, né, mas geram uma melhor organização nas delegacias, uma melhor organização nas unidades da Polícia Civil e que também não foram feitas. Portanto, no nosso governo nada estará fechado. Pelo contrário, estará funcionando 24 horas, a população podendo sempre confiar na Polícia Civil, como sempre confiamos. Eu confio muito na Polícia Civil, claro, em todas as forças de segurança, militar, Corpo de Bombeiros. A pergunta das delegacias, e é um absurdo na capital da República, de todos os brasileiros, que tem um fundo constitucional de 14 bilhões de reais, nós temos delegacias e importantes locais fechadas. De Lisboa. Eu vou lhe chamar de deputado, porque deputado é eleito pelo povo. Sim. E é mais grandioso do que qualquer outro nome que a gente possa dizer. Eu diria. Sim. Eu tenho acompanhado e avaliado os pré-projetos, que não tem projetos efetivos, de governo dos candidatos à presidência da República. Eu tenho acompanhado também. E tenho procurado chegar o mais perto possível dos possíveis candidatos
o governo do Estado, no caso de Brasília também. Tá. Conversei com alguns jornalistas e especialistas do setor, não consegui identificar, e eles também não, algum projeto de esportes nesse projeto de governo. De esportes que eu digo de um projeto de esportes que eu digo é o seguinte: para o adolescente, como já tem alguma coisa desse tipo, mas para o adolescente, para que haja essa recuperação do adolescente efetiva e não só no discurso, né? E ampliar um pouco esse tipo de trabalho junto nas escolas públicas, principalmente. Muito bom, o nosso tem. As candidaturas, quando registradas, elas devem, por lei, doutor Edgar, acompanhar um programa de trabalho do candidato, da coligação. A nossa parte de esportes, ela é bastante completa, mas nada de invencionices. Qual é o foco principal dela? Primeiro, o senhor sabia que várias cidades no DF, várias cidades no DF, têm quadras de esporte, inclusive, não somente dentro das escolas, mas também nas entrequadras. Estão absolutamente quase todas acabadas. Aqueles parquinhos ou aqueles kits, né, de musculação também, que eram novos até alguns anos atrás também, a grande maioria deteriorada. Dentro das escolas, essa sim, é uma prioridade. Você tem escolas... Eu dei muitas emendas parlamentares para a construção, para a cobertura de quadras dentro das escolas. Então é transformar várias das escolas no Distrito Federal em centros olímpicos. Os melhores terrenos, doutor Edgar, as melhores áreas em várias das cidades são as escolas. Centro de ensino médio, centro de ensino fundamental. Ela tem um terreno enorme, a escola ocupa 1/3 e os outros 2/3 é lugar para lixo, para droga, enfim. Um carro alegórico bonito, não pode dentro nada. O projeto das Vilas Olímpicas do Arruda era um bom projeto. Quem falar que é um mau projeto não entende de Brasília. Inclusive tem uma pergunta aqui também do Agrício, que ele falou sobre isso. Sim. Agora. Eu ia fazer se você vai dar continuidade a isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O esporte inclui, o esporte dá dignidade, o esporte tira o adolescente, a criança da rua. O esporte, ele soma, ele integra, né? Ele é fundamental, gente. O Distrito Federal tem um clima, um relevo, tem um ambiente muito propício ao esporte. Então, não tenha dúvida, doutor Edgar, que a gente está priorizando essa questão do esporte, mas assim, escolas, quadras e cidades, vilas olímpicas e apoio do governo e do setor produtivo, porque eu acho muito engraçado. São poucas as empresas hoje do setor privado que apoiam o esporte no Distrito Federal. Existe? Pouquíssimas. Tem que ficar com o pires na mão alguns times de futebol, de handebol, de voleibol ou de outros esportes importantes, né? Pires na mão. A gente tem que criar uma política. Inclusive, que o setor privado, né, tenha que também dar sua contribuição para os nossos atletas, sejam mirins ou adultos ou juvenis, porque o Distrito Federal produz grandes atletas. Né? Voltar... Porque aquele que falar para mim que aquele programa social Esporte à Meia-Noite era ruim, é maravilhoso, né? Não tem mais. Então, nós esperamos que com medidas rápidas, simples, a gente possa também resgatar o esporte que já teve no Distrito Federal uma prioridade e hoje é esquecido. Lisboa. Deputado, além disso, nós temos aí as creches. Sim. Com crianças caretes. Sim. E até, como é que a gente diria, crianças com certos problemas, deficientes em si, e que chegam na escola hoje, não tem mais aquela comida que esperavam, não tem mais o atendimento, ou seja, eles ficam com problemas em casa e com problemas na escola. Sim. O senhor tem algum projeto pensando exatamente nessa recuperação, principalmente das creches que a mãe tem que trabalhar? Educação infantil. Educação infantil, doutor Edgar, é a prioridade 01 da educação, é óbvio. Né? Da creche, seja ela pública, seja ela conveniada, seja o governo fazendo parceria com a igreja, o governo fazendo parceria com o terceiro setor, a educação infantil é muito importante. Ela é muito importante na formação da criança, no ambiente familiar,
enfim, no desenvolvimento social mesmo e dignidade daquela família e daquela criança. Aqui no Distrito Federal nós ainda temos muito déficit de vagas de creche, mas não é pouco não, é muito. A gente precisa ampliar a rede. Dá para construir quantas creches? Tanto. Dá para conveniar quantas creches? Isso. Dá para fazer parceria com igrejas e terceiro setor, que eu acredito muito, fazer rapidamente. Por isso a importância dos quadros, o doutor Edgar, que vão ocupar as principais secretarias, as principais áreas, serem de pessoas que conheçam o DF. Porque também não adianta ter bastante creche e não ter o que dá para as crianças. Não tem professor, não tem, quer dizer, o que está acontecendo hoje, segundo quando eu falo creche, é o pacote inteiro. A criança chega cedo, tem o seu ensino preservado, a sua alimentação preservada, o seu carinho, o amor dos professores. A gente tem que sempre falar nos professores, né, que são heróis, né? Heróis aqui no Distrito Federal e também em outros lugares, mas que realmente fazem professor, que mexe com medicina, com educação, com segurança pública, é uma vocação muito bonita, né? Então, essa questão da educação infantil, doutor Edgar, isso tem que ser prioridade, obviamente, e educação integral também. Acho que no Distrito Federal se fala tanto em educação integral, tentou-se em algum momento, mas é chegada a hora de ter realmente objetivos. Quantas cidades vamos conseguir colocar 100% educação integral e quais cidades aqui do Distrito Federal? Né? Quando eu digo integral, falo de esporte, falo de matérias, não só das matérias obrigatórias, curriculares, mas de outras matérias importantes para a formação da criança, do jovem, do adolescente, enfim, do adulto. Né? Vamos tentar erradicar o analfabetismo adulto aqui também, isso é fundamental, né? Avançou-se bastante, mas com uma cidade que tem 40 bilhões em orçamento, Brasília é a cidade que tem mais orçamento per capita, o maior orçamento per capita do Brasil, deve ser uma das maiores do mundo. Então recursos não faltam, doutor Edgar, falta gestão e vergonha na cara. É isso aí, são 19h03, temos aqui também a participação da Mari Divina, ela está perguntando assim: senhor Rogério Rosso, o povo quer saber o que pretende fazer, caso seja eleito, pela saúde pública e segurança também, que está uma calamidade. Além disso, não queremos apenas promessas, queremos que se cumpra com o que promete. Bom, quem me conhece sabe que eu não prometo nada, o que eu falo, eu faço. Saúde pública, repito, não poderia estar pior. Aí o governador resolve fazer um Instituto Hospital de Base, tá certo? Numa lei que foi votada com muita dificuldade pela Câmara Distrital, onde os servidores da saúde, que são os que fazem saúde pública, quem faz saúde pública no Distrito Federal é o servidor da saúde. É o enfermeiro, é o técnico, é o analista, é o médico, são todos, é a família da saúde. Portanto, a minha medida 01 vai ser acabar com o Instituto Hospital de Base, voltando à gestão eficiente, eficaz da Secretaria de Saúde. Vamos construir o segundo bloco do Hospital de Base, vamos trabalhar com saúde da família, né, com as equipes da saúde da família, isso é fundamental, gente, fundamental. E vamos trabalhar com uma coisa muito simples, viu, Fred? Eu fico pensando assim, eu estou aqui mostrando aqui, gente, o meu celular. Praticamente todas as pessoas do Distrito Federal, os pais e mães de família, têm celular. Engraçado uma coisa, suponhamos que uma mãe que está nos assistindo agora tenha seu filho com febre. E mora, por exemplo, vamos colocar que mora aqui em Samambaia. E essa mãe ou esse pai vai pegar esse filho, primeira coisa que vai vir na cabeça dele, vou para o hospital de Samambaia. Aí chega lá, não tem pediatra. E aí pega o carro, ou o Uber, ou o ônibus, ou o táxi, ou o vizinho que está dando a carona, vai para outro hospital, aí vai para o HRT, por exemplo. Só Taguatinga. Aí também não tem pediatra. O que custa, Fred? O que custa colocar o seguinte? Ela tem isso aqui. Então ela escreve lá, pediatra. Como se fosse no Google Maps, né? Pediatra. Vamos lá, pediatra. Aqui, ó. O mais próximo está a 11 quilômetros e a fila de espera é de 26 minutos. Deputado, desculpa estar cortando o senhor, que é exatamente a pergunta do Christian Alvin. Ele está perguntando sobre, para melhorar o atendimento, né, aos pacientes, como marcação de consultas, entrega de medicamentos de alto custo. Alvin, é simples. A entrega de medicamento é uma coisa mais simples, é logística. Isso a gente vai fazer uma parceria com os Correios. Com os Correios, que é a maior empresa de logística, a empresa pública do Brasil. Segundo,
Tem um projeto do Jorge Viana, da nossa coligação, Fred, doutor Edgar, que eu estou estudando muito ele. É o seguinte, hoje, quando o paciente não consegue um leito de UTI na rede pública, vai para a justiça, o juiz manda ir para a rede privada. Hoje não consegue uma cirurgia na rede pública, vai lá no juiz, deveria conseguir na rede pública, pelos recursos humanos e financeiros que tem, mas falta de gestão dá nisso. E o medicamento? A pessoa vai lá na farmácia do governo, não tem medicamento. Como é que ela faz? Nós estamos pensando o seguinte, essa pessoa, ela vai pegar a receita do médico, vai na qualquer farmácia privada, claro, tem que ter um determinado número de doenças, enfim, de tratamentos que são importantes. Não tem medicamento, vai na farmácia privada, o farmacêutico entrega, depois o governo tem que pagar esse medicamento. Estamos estudando isso. O que a gente quer fazer da saúde, outra coisa, secretário de saúde que ficar em gabinete vai ser demitido, Fred. Eu vou demitir no outro dia. Se eu souber que ele está em gabinete, quando eu souber que ele está, o secretário de saúde, fulano, segunda-feira está despachando lá do hospital Sobradinho. Parabéns para ele. Terça-feira ele está lá no Hospital de Ceilândia. Parabéns para ele. Quarta-feira ele está lá na Secretaria de Saúde despachando. Vou demitir. Pode ser quem for. Isso vale para o secretário de Educação, se ele não estiver nas regionais, nas escolas, todos os dias, num lugar diferente. Isso vale para o secretário de Segurança Pública. Ele tem que estar num quartel. É um gabinete itinerante, então. Não pode ficar mais em gabinete fechado. O Distrito Federal já perdeu tempo demais, a população já sofreu demais. E passar perto da fila também, de vez em quando. Não, fica junto. E o governador vai com eles em vários desses dias. Vai com ele. O governador que ficar também. Águas Claras, sinceramente, gente, a residência oficial de Águas Claras. Eu, nos 8 meses, eu acho que não dormi nem um dia. Até porque é um parque lindo, um lugar maravilhoso. O que o governador tem que morar lá? O governador tem que morar na casa dele, tá certo? Não sei bem o que fazer com Águas Claras. Entrega para a comunidade, faz algum centro para criança que tem algum tipo de deficiência, enfim. Não sei, mas entregar para a comunidade. O que Águas Claras tem que ser a residência do governador? Uma área nobre da nobre da nobre. Não. O governador tem que morar na sua própria casa. Tá certo? E o Palácio do Buriti vira, é o escritório do governador, para alguns eventos, alguns que exigem cerimonial, alguns eventos oficiais. O escritório do governador tem que ser na escola, tem que ser no hospital, tem que ser no quartel da Polícia Militar, tem que ser na delegacia de polícia, do Corpo de Bombeiro. Esse é o escritório do governador. Assim será com a gente. O senhor falou de um assunto recorrente aí, administração da saúde. Eu recebi a informação que existe em Brasília o trabalho para a Secretaria, 17 mil médicos, não sei se é isso mesmo. Por aí. Com 17 mil médicos fazendo a conta da população, eu acho que a administração é o grande problema, realmente. Não é só a mão de obra qualificada. Concordo com você e temos excelentes médicos. Mas temos um agravante, Edgar. Nós temos um entorno do Distrito Federal, além do DF, do quadradinho do mapa, nós temos aqueles municípios de Goiás, principalmente, alguns de Minas, que eles não têm área de saúde suficiente nos seus municípios, e eles vêm para cá. Isso quando vem de ambulância até do Acre, né? E te digo mais, prefeitos dessas cidades próximas do DF, eles não investem num centro de saúde ou numa UPA lá, eles compram ambulância. Alguns chegam a disparate de alugar casa perto dos hospitais de Brasília, e os pacientes mais graves deixam nessa casa. Então isso tem que mudar. Então nós temos um desafio, mas nós temos recursos para superar esses desafios. O que falta, vou repetir, o que falta é gerenciamento, vergonha na cara e participação do governo junto dos problemas do cidadão. São 19h10. Vamos para um pequeno intervalo, mas dessa vez é bem pequeno mesmo, que a gente vai voltar rapidinho aqui com o pré-candidato ao Palácio do Buriti, Rogério Rosso, do PSD. PSDB não, PSD. Fique ligado aí, porque o programa Ping Pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de sonhos, com fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajava jogando Need for. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por 2 Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia.
Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende um narguile com aquele cheiro de hortelã. E topa esse som desse golfe sapão. Quem for trabalhar vai virado. Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueça que é um gol quadrado. Sonhei há muito tempo com esse aqui, né, neguinho? Cê lembra mais do tapete da sala? Minha mãe só me falava de acordar cedo. A gente só sonhava com os bala, querendo as melhores da quebrada, querendo andar de Golf GTI. Pensava que o mundo era tão grande, mas hoje sei que é pequeno pra mim. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com o fruto do suor joguei 10 mil de sons, com o fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajava jogando Need for. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende um narguile com aquele cheirinho de hortelã. E topa esse som desse golfe sapão. Quem for trabalhar vai virado. Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueço do meu gol quadrado. Alma de moleque, só pensa em Chevette. Até presenciei Calói 2000 virar Hornet. E hoje nós investe, tá sobrando amor. Mostrar pra esses que favelado tem valor. E hoje só grave sobrou, é gelo no isopor. Uma serva gelada faz um bem nesse calor. É que o moleque mora longe, mas mora onde o sorriso é mais feliz. Parece que foi outros rolezinhos de Honda Bis. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que o muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com o fruto do suor joguei 10 mil de sons, com o fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels, viajava jogando Need for. Preciso de tão pouco pra sorrir, mesmo sem visitar a Disneylândia. Eu não troco por duas Miami ou Paris, a metade da minha Ceilândia. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende um narguile com aquele cheiro. Estamos de volta, são 19 horas e 14 minutos. Participe pelo WhatsApp mandando a sua pergunta para 98554-1163, repetindo, 98554-1163. Para ouvir, baixe o aplicativo que está disponível na App Store e no Google Play. Ou então acesse ao site radiofederal.com.br. Curtiu a música aí, Fred? Olha, foi muito legal, viu? Hungria. Pedidos. Atendendo a pedidos. Eu queria perguntar, Rosso, você curte esse tipo de som? Cara, eu gosto muito de rock, nunca escondi isso, não gosto muito de metal, mas eu gosto muito de hip hop, gosto muito do Japão, gosto da Hungria e de outros tantos aqui do Distrito Federal. Hungria é um menino bom, viu, gente? Menino de valor. Outros também são, mas Hungria aí tá arrebentando. Isso aí. São 19 horas e 15 minutos. Marco Nogueira está perguntando: Rogério Rosso, e para a mobilidade, o que será feito para frear a quantidade de veículos na rua? Exemplo, o Uber não foi limitado e outras são mais de 40 mil uberistas nas ruas e não tem passageiro para todo mundo. E os taxistas estão sofrendo abandonados. Ok, boa pergunta. Primeiro, o Distrito Federal já tem mais de 2 milhões de veículos automotores para 3 milhões de habitantes. É quase um município 01 no Brasil na relação habitante por veículo. Então, realmente, o Distrito Federal, quando dizem que o brasiliense é feito de cabeça, ombro e rodas, é verdade. Mas a gente precisa estimular o transporte coletivo de qualidade. Metrô, BRT, enfim, os micro-ônibus que estão faltando hoje no Distrito Federal. Por que eu falo isso? Hoje existem trabalhadoras, trabalhadores, estudantes, enfim,
a pessoas que a sua residência fica a 2, 3 quilômetros da parada de ônibus mais próxima, por exemplo. Então, não estou falando de vans, estou falando daquele serviço de micro-ônibus que existe no Brasil inteiro, que integra os bairros. Oficial. Né, oficial, que integra os bairros, isso está faltando. Transporte para a zona rural também, nós temos uma área rural importante no Distrito Federal, que também está precário o transporte. Nós precisamos expandir o BRT para Sobradinho e Planaltina. O ideal que fosse metrô, mas do ponto de vista da engenharia, os engenheiros, os técnicos dizem que é impossível fazer um metrô para aquela região, porque teria que fazer um túnel, né, porque o metrô, quando a determinada elevação, ele não corresponde. Então, mas o BRT sim. Então a gente precisa expandir. Onde puder expandir estações do metrô, deve ser feito sempre, claro. A Praça Norte, com certeza. Outras estações de metrô aqui também na região de Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas Claras, essa região. Precisamos integrar ciclovias. Fico muito feliz que finalmente a ciclovia da IPTG está sendo feita. Eu apresentei 1.200.000 de emendas minhas para essa ciclovia. Acho que o Distrito Federal está avançando bastante nessa questão da ciclovia. Várias cidades já têm ciclovia, mas ainda não se comunicam, né? Então é importante fazer essa integração também. Apresentei um projeto na Câmara que não só o metrô tem um vagão de bicicleta, mas também os ônibus. Vários lugares do mundo, cidades do mundo, Buenos Aires, na França, na Itália, enfim. O ciclista, ele tem um local, aquele REC para botar a sua bicicleta no ônibus, entra no ônibus, faz um determinado percurso e depois continua com a sua bicicleta. Isso também é importante. Enfim, e para evitar essa quantidade de automóveis, né, existem várias medidas, algumas tranquilas, outras não. O que eu chamo de medidas não tranquilas? O que São Paulo teve que fazer? Teve que fazer rodízio de automóvel, né? Espero que a gente não chegue nisso. Mas eu já vi alguns técnicos, né, estudando e falando sobre isso. O controle da frota, enfim. Eu acho que, por exemplo, a gente precisa fazer uma nova via. Essa via que liga Taguatinga até ali o plano piloto, chamava anteriormente de interbairros, onde tem essa linha de transmissão, enterrar essa linha de transmissão e fazer uma nova linha aqui na região de Águas Claras, de Taguatinga, do Guará, chegando até o plano piloto, uma via larga de 5, 6 pistas cada lado. Eu já vi um projeto com relação a isso. Isso é bem provável e possível, e tem que ser feito também. Então é isso. E obviamente, os modais de transportes se forem sendo integrados no Distrito Federal. As cidades que têm uma distância maior, como Braslândia, Sobradinho, Planaltina, elas sofrem mais. Então elas precisam também ter essa prioridade do governo, não só na duplicação das vias, mas também de que o sistema BRT também chegue nessa cidade. No momento que o transporte for eficaz, não precisa ampliar. Só fazer funcionar. É só fazer funcionar. Perfeito. É isso aí, são 19h19. O pré-candidato Rogério Rosso, né, tem que ter um outro compromisso agora, vai ter que sair aqui dos estúdios da Rádio Federal. Mas eu quero fazer só uma pergunta aqui, até descontraída aqui para ele, da Sully Domingas, que fala assim: Doutor Rogério, como é ser músico? Algo tão nobre, envolvente, fazer política, algo tão ácido. Muito bom. Eu me lembro quando eu assumi o governo em 2010, teve um jornalista, não de Brasília, de fora, e ele falou assim: Rosso, você como político tem vergonha de ser roqueiro? Eu falei: não, eu como músico às vezes tenho vergonha de ser político, né? A música, política não é profissão, então eu estou na política, né? Eu sou advogado de formação, né? Estudei marketing, estudei direito tributário, sou músico desde da minha quase infância, início ali da adolescência. Eu sou compositor, componho muitas músicas. Quando de vez em quando vocês veem postando algum solo de guitarra nas minhas redes, é porque eu é de madrugada, ou bem de manhãzinha, né? Então é a forma que eu tenho até de me concentrar para o dia. Então sem a música para mim fica mais difícil, cara. Fica sempre mais difícil se eu não conviver com a música. E quando eu digo conviver com a música, é tocando, estudando um pouco por dia, compondo, fazendo as minhas composições, analisando. Eu sou produtor também. Então, a música para mim, se não tiver a música, realmente uma parte de mim se vai e eu não vou ser feliz. É isso aí. Tem várias outras perguntas aqui dos internautas, como eu sempre
peço aqui para os convidados, para que depois eles possam entrar lá, tanto na página do Facebook, quanto no meu perfil também do Facebook, e responder, né, em si o que eles estão perguntando aqui. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente para fazer todas as perguntas. Deputado Rogério Rosso, pré-candidato, né, ao Palácio do Buriti pelo GDF, quero agradecer aqui a sua presença, viu, aqui na Rádio Federal, e vamos chamá-lo aqui mais outras vezes até outubro, né, que é a eleição do primeiro turno, para que o senhor possa estar aqui também falando das suas propostas. Fred, quando você quiser, estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Edgar, também. Sempre um ambiente muito bom aqui. Ver que falamos só do DF, de propostas e de ideias, isso é muito importante, mas nossa população merece esse respeito, e eu que agradeço, e sempre que você me chamar eu vou estar aqui à disposição, de coração aberto e, acima de tudo, com a humildade necessária para que a gente possa sempre reconhecer bons projetos, né, receber críticas quando deve e aceitá-las para sempre aprimorar, sempre em prol do DF. E o mais importante é responder todas as perguntas. Sim. Então isso sem fake. Obrigado, doutor Edgar. Muito obrigado, viu, Fred? Parabéns aí pelo programa. Obrigado, deputado. Vamos então para um pequeno intervalo. Eu vou voltar rapidinho aqui depois com o Edgar Lisboa para a gente fazer os comentários aqui sobre a entrevista que fizemos, o ping-pong aqui com o pré-candidato ao Palácio do Buriti pelo PSD, deputado Rogério Rosso, e também sobre a política do DF. Fique ligado aí, porque o programa ping-pong é só aqui na Rádio Federal. Do jeito que você curte. Vamos tirar só. Estamos de volta. Acabou aqui já a entrevista que fizemos com o pré-candidato ao Palácio do Buriti, Rogério Rosso, do PSD. Está aqui comigo Edgar Lisboa, fazendo o papel hoje de entrevistador, também de comentarista do programa. Edgar, o que você achou aí da entrevista com o pré-candidato Rogério Rosso? Faz a sua avaliação. Fred, eu acho que é bom começar na segunda-feira o seu programa entrevistando uma personalidade como o Rogério Rosso, que é deputado, conhece os meandros da política de Brasília, já foi governador,
E eu fiquei muito satisfeito, eu disse no final com ele, porque ele respondeu todas as perguntas que nós fizemos dentro da visão que ele acha que deve ser. Eu citei que ele conhece o entorno de Brasília, como a Ceilândia, que ele mudou para lá exatamente para ficar mais próximo e conhecer melhor os problemas, e pelo que ele tem dito aí, parece que isso é verdadeiro. Mas tanto ele, como nós e a população toda do Distrito Federal, tem dúvidas ainda como será essa disputa para falar do Buriti, quem vai para o segundo turno, quais as chances, quer dizer, está numa embolação geral que eu acho que depois do dia 15, registradas as candidaturas, vamos ver quem sobrevive, né? Aí teremos, quem sabe, olha, essa altura do campeonato, com qualquer eleição, a gente diria, ó, esses dois vão para o segundo turno, o terceiro vai pela terceira via e pode chegar lá ou não pode. E hoje nós não temos isso. Nós temos aí um quadro, um cenário bastante cinzento, né? E ninguém se arrisca a dizer, nem eles próprios. Entendeu? Então, mas eu acho que a entrevista foi muito boa, foi esclarecedora no que diz respeito ao ouvinte, que queria saber. Prova disso são as inúmeras perguntas que vieram e que estão aí por fazer ainda por falta de tempo. Então, é um belo, o seu programa, o Ping Pong, a Rádio Federal, o Idovão, prestou um belo serviço à população do Distrito Federal. Espero continuar com esse serviço agora com os demais candidatos, que aí, com o problema que nós temos de horário eleitoral, com o problema que nós temos de falta de recursos para mostrar a cara por aí afora, o que está sendo feito aqui é um bom serviço em favor da democracia. Obrigado, meu amigo Edgar. Olha, eu também faço uma avaliação bem parecida com a sua. Quem está na frente das pesquisas aí não pode nem comemorar muito, viu? Porque o número de indecisos, segundo as últimas pesquisas, é muito alto. De brancos e nulos também, que podem ser convencidos, né? Também. Fred, nunca esquecer que as mulheres podem definir o pleito e elas estão distantes das pesquisas ainda. Distantes, não estão próximas. Então, tudo pode acontecer nessa história. Agora, com relação ao pré-candidato Rogério Rosso, vale lembrar, igual você disse aí também, que ele tem uma proximidade muito grande realmente com o entorno de Brasília, né, com Ceilândia. Quando ele administrou a cidade, ele quis mudar para Ceilândia. Por opção própria. Isso demonstra o quê? Demonstra que é uma pessoa articulada, né, que gosta ali de estar em movimento, né, de estar ali próximo, né, em si da comunidade. Vamos aguardar então esse cenário cinzento aí clarear para a gente saber quem de fato tem condições de ir ao segundo turno, porque agora tá muito difícil, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Edgar. Olha, foi um prazer imenso ter o ouvinte aqui conosco. Opa, já ia cometendo um erro aqui ao vivo. Quero agradecer aqui ao chefe Idovan Araújo. Vê se pode, rapaz. Esquecendo o Idovan, já ia cometendo um erro. Por favor, tô aqui também, Fred. Mas você tá certo, são ouvintes também, internautas, ouvintes, telespectadores. A rádio é multimídia, a gente tá aqui para agregar. Parabéns pelo programa de hoje. Tu cuida do Idovan, porque se ele errar o botãozinho lá, tu tá fora do ar. Eu tô fora do ar e fico falando sozinho aqui. É isso aí, olha, mas quero agradecer mesmo ao ouvinte, ao internauta, né, que estava conosco até agora. E lembrando que estarei aqui novamente na próxima segunda, no mesmo horário, das 18 horas às 19h30. Fique ligado na programação da rádio. Tenha uma ótima semana. Tchau, gente. Você acabou de ouvir o programa Ping Pong. Agradecemos a audiência e não perca a próxima edição, toda segunda, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte.